começar com um prelúdio. Eu gosto muito de música, e esse prelúdio não é uma música, na verdade é uma metáfora. É para pensar no início, né, dessa minha fala. Então, um prelúdio, que é uma música que inicia alguma coisa, na verdade, aqui vai ser duas situações. Prelúdio, né, é só uma metáfora. E aí eu pensei, numa das situações, para iniciar essa fala, é um paciente que, quando eu trabalhava em CAPES, ele estava com uma questão e ele chegou na recepção do CAPES, eu estava acabando uma reunião, indo para o meu horário de almoço, e ele estava conversando com a pessoa da recepção e eu ouvi a conversa. E ele falou assim: estou com muito medo. Isso aconteceu em 2001. Estou com muito medo, faz tempo já. Porque o presidente vai mandar matar todos os aposentados e eu preciso me esconder. Eu vim aqui porque vocês me ajudam, eu preciso me esconder. Eu ouvi esse paciente falando isso, esse fato aconteceu de verdade. E eu pensei, se eu não fizer nada, é bem provável que ele deflagre um surto psicótico e vá ser internado. Ele vai acabar sendo internado no pronto-socorro. Tinha um pronto-socorro na cidade de saúde mental. E eu abordei ele, embora eu já estivesse saindo para o almoço, eu parei, abordei e perguntei: o senhor quer conversar um pouquinho comigo ali do lado? E chamei ele, assim, para um lugar, né? Não, na verdade, não era um atendimento, eu queria apenas conversar um pouco, acolhê-lo, e perguntei: o senhor está muito preocupado com isso? O senhor é aposentado? Eu sou. O senhor trabalhou em quê? Eu trabalhei muito tempo, mas, olha, agora eu estou com muito medo, e continuou a conversa nesse sentido. Eu falei: e além de trabalhar nessas coisas que o senhor me falou, o que mais que o senhor gosta? Ele falou: eu gosto muito de cantar. Eu falei: puxa vida, que coisa boa. Hoje à tarde vai ter um grupo de música aqui. E eu fiquei preocupada com o que o senhor falou. Eu queria que o senhor me contasse melhor isso, que essa preocupação do senhor de mandar matar os aposentados. O senhor não vem, a gente canta e o senhor conversa comigo? Não, eu venho sim. E, enfim, ele veio, ele voltou, a gente conseguiu incluí-lo em várias outras atividades do CAPS, nós conseguimos conter aquele surto e ele não foi internado. Foi no ano de 2001. Eu só quero frisar essa data porque a gente retrocede um pouco no tempo. E falando em tempo, uma questão também que eu gosto muito de falar quando a gente está pensando em história, né, em coisas do passado, é que o Walter Benjamin, que é um filósofo da história, da frankfurtiano, ele diz que a história não é simplesmente para a gente decorar, mas é que é para que ela possa impedir que os erros do passado sejam novamente cometidos no presente. Ela tem esse caráter de salvação. Como ele era judeu, né, ele falava dessas palavras assim, com uma característica, né, aí dos judeus, né, da Bíblia. E ele diz isso, da salvação, que a história pode nos salvar, né, de erros do passado, da repetição de erros do passado. Então, foi em 2001 essa fala, eu quero retomar isso no final, né? Pensar o que esse paciente falaria hoje. Enfim, deixar isso como um prelúdio. O outro prelúdio que eu quero que vocês olhem é uma placa. Essa placa. Tá dando para ver? Sim? O slide? Foi? Alguém pode dar um retorno? O slide? Está sim. É que vocês estão tão quietinhos, de vez em quando eu vou pedir um retorno aí para ver se está tudo certo. Essa placa, na verdade, é essa daqui, eu passei. Essa placa, vocês já conhecem? Já viram em algum lugar? Essa é uma foto. Eu tirei esta foto em Dourados, no ano de 2016. Então, falando em tempo, né? Falamos lá de 2001, agora 2016. Esse carro estava parado em frente ao shopping, eu tirei a foto. Lógico que eu não mostro aí a chapa, né? O número da chapa. Essa mesma placa, ela foi colocada em um grande outdoor na cidade, entre São Paulo e Sorocaba, ali na rodovia Presidente Castelo Branco. Eu passei em frente a ela várias vezes.
e ela se transformou em um mote em 2016. Não fale em crise, trabalhe. Eu acho que talvez hoje ela pudesse ser, a palavra crise talvez pudesse ser substituída por um não fale em epidemia, trabalhe. Bom, então é nesse contexto que eu gostaria, então, de 2000, 2016, agora 2020, trabalhar para viver, o viver para trabalhar e o que podemos fazer. Bom, eu acho que para evoluirmos um pouco e pensarmos um pouco mais sobre isso, acho que uma questão é pensar no que é trabalho. Eu venho, né, de uma leitura desse mundo do trabalho por meio da psicologia, da sociologia, das ciências sociais, a psicologia com muitos aportes aí das ciências sociais, e aí um dos conceitos muito conhecidos, que acho que todo mundo já ouviu falar, é o conceito do materialismo histórico, que trabalha a transformação da natureza para benefício do homem. Então, nesse sentido, talvez a gente pudesse pensar na pergunta feita, trabalhar para viver ou viver para trabalhar, talvez o trabalho pudesse nos ajudar a viver, porque esse trabalho, a transformação da natureza para benefício nosso, ele pode nos ajudar a viver bem. Inclusive, segundo alguns autores, o trabalho é constituinte do ser humano, nos torna humanos. Se nós formos pensar, inclusive, no aporte da psicanálise, a gente vai pensar em produto do ser humano numa idade muito tenra. Né? Se a gente for pensar num dos primeiros produtos que nos torna humano, né? Um dos primeiros produtos é um produto assim que provavelmente nós por toda a vida olhamos para ele com cuidado, né? Que é aquela fase do controle dos esfíncteres, que o bebê se sente muito feliz quando a mamãe bate palma e diz para ele que ele conseguiu evacuar. Então, é um produto, estranhamente é um produto, mas são produtos que vai nos tornando diferenciados dos animais, vai nos tornando pessoas. A linguagem, toda forma de linguagem, lógico que os animais também se comunicam, mas a linguagem do ser humano é superior. Né? O Vygotsky faz uma diferença muito clara, né, da linguagem inferior e superior. A linguagem do homem é superior. Ele tem inúmeras formas de comunicação que superam os animais. E o trabalho também faz parte desses constitutivos aí. A linguagem, o viver junto, a solidariedade. Na verdade, Lévi-Strauss vai falar de 3 grandes dimensões. E o trabalho é um deles. O trabalho, a linguagem, a forma de comunicar-se do ser humano rebuscada, evoluída, e a solidariedade, a cooperação, o fazer junto as coisas. Aí talvez a gente até pense, as formigas trabalham junto, as abelhas, mas mesmo assim o ser humano tem uma forma muito mais evoluída de fazer tudo isso. E todo esse conjunto nos leva a produções elaboradas. E é uma produção elaborada da humanidade que carrega consigo toda uma história. É algo da raça humana, não é de cada um. Né? A gente não precisa usar novamente a enxada se nós temos aí a escavadeira. Nós não precisamos usar a alavanca se nós temos máquinas sofisticadas para afastar uma pedra, para implodir uma pedra. São características que tornam o humano sofisticado, né? E, nesse sentido, o trabalho entra como algo que nos faz melhores, nos faz bem, né? Como o slide está dizendo, que nos traz benefícios. Entretanto, neste mundo do trabalho que nós vivemos atualmente, nós temos alguns problemas. Eu gosto muito deste quadro, porque a Tarsila do Amaral acho que foi muito feliz quando ela falou desse mundo do trabalho por meio desse quadro, que na verdade ela expressou, né, que é uma pintura, então ela não falou, ela expressou,
Desculpa, gente, deixa eu diminuir isso aqui. A Tarsila do Amaral vai e coloca esses trabalhadores neste quadro, e eu fico pensando quanto que esses trabalhadores estão com a mesma fisionomia. Talvez a gente possa pensar num achatamento do desejo. Quando eu coloco isso e converso com os alunos sobre esse quadro, geralmente eles observam que não tem ninguém sorrindo. E eles são diferentes, inclusive de raças diferentes, então etnia, tem homens, tem mulheres, mas tem algo neles que é achatado. A subjetividade é exatamente aquilo que é diferente no igual, né? É a manifestação do diferente diante de coisas que são semelhantes. Então, numa situação única, talvez, aí de trabalho, as pessoas são diferentes, mas talvez aí elas não estejam podendo ser diferentes, e elas acabam sendo achatadas nos desejos, e aí isso vai trazer o que a gente chama de alienação e a perda do sentido do trabalho. Tem 2 livros sobre o mundo do trabalho que talvez possam dizer um pouco, resumir um pouco essa questão do mundo do trabalho e as suas dificuldades. Um deles é O Diabo Veste Prada, que é muito conhecido, se transformou em filme, é uma história verídica, e o outro é O Princípio de Dilbert. O Diabo Veste Prada fala de uma gestão extremamente autoritária. Na verdade, tem um autor, o Roberto Eluani, que fala deste livro e usa esse livro para explicar um pouco o mundo do trabalho. Ele fala da gestão por estresse. E eu gosto muito do Dejurs. Ele diz que a gestão pode ser o cavalo de Troia na cidadela do trabalho. Não que a gestão em si mesma seja perniciosa, na verdade ela é necessária e ela é importante, mas conforme ela for exercida, ela pode causar sérios danos. E aí esse livro, né, ele é um exemplo dos danos, né, causados aí, o achatamento da subjetividade, inclusive da personagem principal, que acaba mudando a maneira de se vestir, ela troca de namorado, ela muda radicalmente a vida dela, e o pai dela alerta ela para isso. Para quem assistiu o filme, né, viu essas coisas. O pai alerta e ela fala: não, é o que eu quero, é isso que eu quero, né? A própria pessoa, ela assume para si os desejos que, na verdade, ela não tinha anteriormente. Como eu disse, a história é verídica, e no final ela muda, ela volta atrás e ela volta a ser quem ela era. Mas eu digo sempre que isso é uma exceção, de que a maioria das pessoas não conseguem fazer o caminho de volta e descobrir novamente quem eram, né? São capturadas, de fato, pelo desejo alheio. O Princípio de Hilbert é um livro que foi escrito por um engenheiro que foi ejetado do mundo do trabalho pelas novas formas de organização do trabalho, as reengenharias, e ele, quando aconteceu isso, acaba escrevendo alguns quadrinhos e vai postando os quadrinhos na internet, e isso faz um grande sucesso, que é transformado em livro. Eu trouxe uma só para a gente ter uma ideia do que é. Nesse quadrinho, né, tem o chefe, o Gilbert, é o personagem principal ali, e o chefe está falando com ele. Você vai ficar encarregado deste projeto. Aí ele pergunta: qual é o meu orçamento? Eu vou ter que aprovar todas as despesas. Quem vai se reportar a mim? Sua equipe vai se reportar a mim e eu os direi o que fazer. Vou começar o plano. Não, desculpa, vou começar o projeto. Pula essa parte, já tenho um plano em mente. Hipoteticamente, quem levaria a culpa se o projeto falhasse? Bem, você está encarregado. Então, ele exemplifica um pouco, né, com esse quadrinho, as formas, né, do mundo do trabalho, que muitas vezes usam de uma perspicácia, né, e acabam dando voltas e voltas e voltas, que as pessoas são penalizadas muitas vezes por questões que não deveriam, né, por questões que, na verdade, não são delas.
E aí, então, alguns slides aí sobre o mundo do trabalho na atualidade. Esse é um slide, né, que vai falar do que eu chamo de falso ideário de trabalho em equipe e do individualismo e solidariedade quebrada. Eu vou sair um pouco, porque eu quero falar um pouco desse slide e estar um pouco com vocês, assim, vendo um pouquinho vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo vê-los. Ah, tá, talvez, é um pouco, né? Acho que talvez colocando aqui. Tá, eu abri o chat também, que daí se alguém quiser falar alguma coisa pelo chat, né? Acho que é uma forma também da gente ir se comunicando. Bom, essa questão do mundo do trabalho na atualidade, esse falso ideário de trabalho em equipe, se nós formos pensar um pouco de trabalho em equipe e de solidariedade, eu costumo sempre refletir na questão assim dos grupos, grandes grupos empresariais que nós temos no mundo. Se nós formos pensar, há um tempo, acho que faz uns 5 anos, eu discutia sobre essa questão, conversava sobre essa questão na Unicamp com uma das minhas professoras, a Márcia Leite, e ela fazia um estudo sobre isso, e ela nos perguntou quantos grandes grupos a gente achava que havia, e as pessoas até falavam números altos, assim, aí até que ela chegou e falou, olha, nós não temos concluído exatamente, mas não passa muito de 15 grandes grupos empresariais. Eu acho que a gente lembra do quanto que exatamente mais ou menos isso, né, mais ou menos há 5 anos, o quanto que nós vimos grandes fusões no mundo do trabalho. As grandes empresas se juntaram, né, os bancos, Itaú com Nacional, Pernambucana com Americana, enfim, grandes empresas foram, Colgate com Colinos, foi desaparecendo as marcas, ou ficando só fantasia, as empresas foram se juntando. Então, na verdade, esta junção e essa solidariedade, ela de fato, ela aconteceu, inclusive a globalização trouxe, com a facilidade da tecnologia, uma grande aproximação que veio culminar no que a gente chama de transnacionalização. Né? Na verdade, mais que globalização, a transnacionalização veio trazer algo que é supra-estado. Para além do Estado, as empresas fizeram grandes acordos, que inicialmente nós tínhamos os blocos nacionalistas, e depois, por um tempo, essas barreiras geográficas entre os países foram sendo quebradas e nós tivemos, então, o fenômeno da transnacionalização. Por que eu estou contando um pouco isso? Seria necessário a gente falar um pouco do Harvey, né? Recorrer um pouco ao Harvey, eu gosto muito dele, né? Do geógrafo Harvey, e ele traz essas histórias. Alô? Oi? Algum problema? Estamos te ouvindo. Tá. E acontece que esse período, né, que a gente viveu desses fenômenos da globalização e depois da transnacionalização mudou radicalmente algumas coisas no mundo do trabalho. E a acumulação fordista, só fazendo rapidamente essa retrospectiva, a acumulação fordista, que antes recorria a um lugar, né? A empresa era localizada no lugar. Nós temos, eu conheço vários shoppings, né, no estado de São Paulo, que antes de ser shopping era fábrica, era empresa. Empresa de telefonia, alpargatas, empresa de chinelo, todas se transformaram em shoppings, porque a acumulação agora não depende mais de algo concreto, a acumulação se tornou flexível. E a acumulação flexível aposta muito mais no just-in-time, que não preciso ter o produto, mas eu preciso ter condições de que esse produto fique pronto em 2, 3 dias, assim que a demanda chegar. Junto com isso, novas formas de gestão. O toyotismo no lugar do fordismo, pacto fordista, que lá atrás funcionou, hoje
né, não funciona mais. Então, não funciona mais por quê? Na verdade, não é que não funciona mais, nós temos um misto disso tudo, e aí Harvey vai falar dos modos de regulação, então nós vamos sair dos modos de regulação lá do início, que o mercado regulava, o Estado teve uma grande parcela, em alguns lugares, acho que no Brasil muito pouco, instaurando o Estado do bem-estar social, e depois, novamente, o mercado vem e regula a situação, principalmente nesse período do neoliberalismo, né, que essa questão se torna muito mais premente. Eu acho que a gente sempre fala com muito cuidado disso no Brasil, porque eu considero que nos anos 80 nós tivemos um ensaio de bem-estar social, com algumas políticas públicas sendo instauradas, ou pelo menos um início disso. Nós tivemos o SUS, o SUA, municipalização de algumas municipalização da educação. Então, algumas políticas públicas de proteção nós tivemos, mas isso foi logo absorvido por uma nova fase. Então, eu acho que no Brasil nós temos que tomar algum cuidado para pensar nas coisas dessa forma que eu estou colocando. Mas eu acho que vale pensar nisso para a gente entender um pouco como que daí vem a terceirização como algo que contribui, vem a terceirização que completa, né, essa nova forma de gestão do just-in-time, do toyotismo, que não mais, o toyotismo que não mais quer capturar apenas a força, mas ele quer capturar o desejo. O exemplo que eu citei, né, do Diabo Veste Prada, da pessoa que fala, não, eu estou fazendo isso porque eu quero, mudei a minha vida, mudei minha maneira de me vestir porque eu quero. Eu acho que também vale pensar no quanto que estas questões aí do toyotismo, a gente sempre pensa que o toyotismo é algo que veio do Japão, mas, na verdade, o movimento começou nos Estados Unidos. Na verdade, é o Círculo de Qualidade Total, que alguns pesquisadores lá nos Estados Unidos iniciaram esses estudos, e 2 pesquisadores do Japão foram para os Estados Unidos, importaram isso, e o modelo japonês virou, então, esse modelo toyotista, que se espalhou aí em grande parte aí do mundo, e uma nova forma de gestão que é praticada em muitos lugares. Enfim, eu gostaria de voltar para a gente poder, então, olhar um pouco para esse mundo do trabalho, que sofre a repercussão, então, dessas novas formas de funcionar. Vocês continuam vendo a tela ou não? Sim. 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 É você, eu paro de ver para ver vocês. Então, aí, assim, toda hora ela volta no começo. Aí. Então, aí a contradição, né? A competitividade do trabalho em equipe. Nós podemos pensar que só nessa situação a gente já tem um desgaste, não só do desgaste de pensar que eu preciso, muitas vezes, pisar em alguém para poder ser o melhor, mas como isso gera, a competitividade de trabalho em equipe gera uma contradição e pode levar as pessoas a ficarem adoecidas, ou pelo menos inúteis. O mundo do trabalho na atualidade, mais um pouco aí, eu acho que muito mais do que um tempo atrás, a tecnologia digital e os espaços virtuais, né, agora nesse momento de pandemia, mas principalmente a polivalência e a acumulação flexível, que eu já coloquei, né, não mais a acumulação fordista, mas a acumulação flexível, solicitando e requerendo dos trabalhadores muito mais capacidades, né, e muito mais rapidez, né, e instantaneidade, né, em como as coisas são produzidas. Isso também gerando, né, a figura aí mostra, gerando aí, muitas vezes, alguns descompassos. As novas formas de cadeias produtivas, né, na verdade, isso foi, acho que, 2017, muito proliferado, né, o empreendedorismo, não estou dizendo é bom ou é ruim, na verdade, eu acho que é algo a se pensar com cuidado, exatamente quando a gente avalia aqui no Brasil, nós tivemos
um capitalismo tardio, e inclusive o estado de bem-estar social de uma forma muito incipiente, então até que ponto, se é que vamos partir para isso, mas até que ponto que estamos preparados, mas essa também foi uma grande chamada, né? E aí eu trago, como eu comecei com prelúdio, eu queria mostrar um pouco alguns interlúdios agora, na linguagem musical aí, e eu queria trazer algumas perdas, né? Se o nome da Life é trabalhar para viver ou viver para trabalhar, eu fiz uma brincadeira aí, né, de viver ou morrer para trabalhar. Algumas pessoas falam, nossa, eu morri de tanto trabalhar. É uma maneira que a gente às vezes usa quando está muito cansado. E eu queria trazer algumas coisas relacionadas a algumas perdas, né, frente a essas dificuldades do mundo de trabalho, do mundo do trabalho. Uma das perdas é trazida por um pesquisador que eu gosto dele, ele fez uma pesquisa muito ampla, é o Adalberto Cardoso. Ele fez uma pesquisa nas empresas automobilísticas ali da região da Grande São Paulo, e ele fez esse livro, Trabalhar Verbo Transitivo, Destinos Profissionais dos Deserdados da Indústria Automobilística. E ele foi falando de alguns fatores que fizeram com que essas perdas ocorressem, as perdas de trabalho, e as perdas da qualificação do trabalhador, desses empregados que foram ficando desempregados muitas vezes. É aquele que vai passando de um emprego para o outro, para o outro, para o outro, e aí ele fala assim, a qualificação é um fator que vai melhorar a empregabilidade desse trabalhador? Ele diz, vai, só que ela vai ser menor, a chance, quanto mais vezes ele for demitido, quanto mais vezes ele trocar de emprego, a qualificação acaba tendo um efeito reduzido. A idade, ele fez isso baseado em pesquisa, a idade também perde o poder explicativo da dificuldade de arrumar emprego depois do terceiro vínculo. Os mais velhos acabam perdendo o emprego na mesma proporção dos mais novos, do terceiro vínculo em diante. E que até a escolaridade acaba tendo um efeito residual. Ele chega à conclusão que essa rotatividade, esta saída de um emprego para outro, para outro, para outro, para outro, pesa no currículo, anulando os diferenciais, a juventude, a escolaridade e a qualificação. E a rotatividade funciona como liquidificador das diferenças entre os indivíduos. Eu achei muito interessante essa fala dele, de que eu penso que hoje não só a rotatividade, muitas coisas acabam funcionando como um liquidificador que achata as diferenças individuais, achata a subjetividade e leva, né, as pessoas a não terem mais algo que possa levá-las a uma empregabilidade condizente com aquilo que ela quer, condizente com os seus desejos. Às vezes, pessoas, inclusive, bem formadas, aí valeria a pena a gente conversar um pouco sobre a formação também, até que ponto que uma pessoa bem formada, mas que não sabe, ou essa pessoa, ela acaba sendo um prato cheio aí para um descarte no mundo do trabalho, né, e para aquela famosa exército de reserva, mas aí a gente teria que conversar um pouco mais de calma sobre isso. E eu trouxe uma outra questão relacionada a essas perdas, que eu estou chamando de perdas e de situações que beiram aí a morte, né, no mundo do trabalho, que é o medo da violência. E essa pessoa, ela é uma agente comunitária de saúde, e ela trabalha na rua, né? Ela faz aquele trabalho com a comunidade, e ela conta que, muitas vezes, ela sabe de segredos e que ela tem medo que esses segredos possam colocá-la em risco, e aí ela pode, inesperadamente, que ser, assim, acusada de ter denunciado alguém, né? Quando ela fala, dali a pouco você sai e chega a polícia, às vezes eles podem achar que a gente que chamou, ou seja, eventualmente um traficante pode achar que eles fizeram alguma denúncia, ou no caso de abuso, então eles temem por isso, então eu chamo de trabalhadores mais vulneráveis, desprotegidos, trago como exemplo, mas eu acho que a gente tem muito disso na educação, a gente tem muito disso na saúde em geral, a gente tem muito disso
nas penitenciárias, os agentes de penitenciária, enfim, eu acho que nós temos aí vários, né, várias classes, né, várias categorias de trabalhadores que fazem parte destas situações aí de violência, de exposição. Aí eu queria trazer mais um caso aí, que é uma carta de um docente da UFABC, um amigo meu, neto, a Margarida Barreto, que é uma médica, e um amigo deles, o Pereira, escreveu um livro sobre o suicídio, e eles trazem essa história triste aí de um colega docente da UFABC. E ele escreveu isso, né, antes de cometer o suicídio. Se jogou do 11º andar do bloco B do campus Santo André. E ele fala na carta que na academia o lema é publicar ou perecer. E assim, pilhas de palavras, gráficos e equações são produzidas apenas para aumentar a quantidade das coisas que irão rapidamente para o lixo da história, inflando por algum tempo o ego e reputação local de alguns. Pois é, não quero entender como tanta energia pode ser gasta em tanto trabalho vazio. Acho mesmo que eu já deveria estar no lixo. Só que enquanto isso não acontece, irracionalmente continuo produzindo textos vazios como estes. Talvez a gente pudesse substituir textos vazios por procedimentos vazios, por CIs vazias, por burocracias vazias, enfim, tantas coisas que às vezes não fazem sentido, às vezes são até necessárias, eu não estou querendo dizer que elas não são necessárias, mas às vezes elas são desprovidas de sentido para quem as faz, e muitas vezes isto leva a um grande desgaste, a uma falta de sentido, e conhecer o todo e saber como funciona é algo que traz um alívio. Às vezes não é a quantidade, às vezes é a falta de sentido do trabalho que adoece as pessoas e faz com que as pessoas não queiram mais viver, não querem mais trabalhar. Muitas vezes acontece isso, de não quererem mais viver. E aí eu pensei em algumas propostas de superação, só para, como um intuito de sugestão, ou para a gente discutir um pouco depois. Eu tirei essa foto na divisa do Brasil com o Uruguai. E aí eu fiquei pensando, transformar medos em resistências, será que nos traria o retorno para algumas situações, ou retornar de algumas situações que não deveriam ter avançado, situações perniciosas ou situações que nos prejudicam? Fortalecer apoio às políticas públicas, opor-se à cultura de ódio e violência. Como a gente poderia fazer? Quais são as instâncias que precisam ser acionadas? E aí eu trouxe um poslúdio. Como eu falei para vocês, eu gosto de música, e eu trouxe aí, além dessa música que eu trouxe a letra, eu também pensei na música do Aldir Blanc, inclusive, porque perdemos ele essa semana, quando ele diz: chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Pensando de quantas mortes a gente tem vivido, e não só mortes no sentido físico, mas pensando aí nessas questões do mundo do trabalho, quantas perdas, né, nós tivemos aí, decorrentes aí de um histórico, né, não foi de uma hora para outra, mas que nos levam muitas vezes a situações bem difíceis aí no mundo do trabalho. Antes ainda do postlude da música, eu queria literalmente dizer aqui o que Harvey colocou a respeito dessa questão que vivemos. Eu acho que é melhor ler na íntegra, porque ele sabe dizer melhor essas coisas. Ele diz assim, no livro de agora, de 2020, ele acabou de escrever um capítulo, né, num livro, e é um livro de agora, recente. Ele diz assim: a forma espiral de acumulação do capital implodiu. A única coisa que poderá salvá-lo é um consumismo em massa financiado, inventado e incentivado pelo governo, sem chamar-lhe de socialismo. Palavras de Harvey. Ele escreveu isso pensando nessa situação agora que a gente vive da epidemia, da pandemia, mas que já vem com algumas, né, situações difíceis antes. Sobre o paciente em surto, que eu falei no começo, que falou que tinha medo que
ele fosse morto por causa que ele era aposentado. E aí o Harvey também, nas próprias palavras dele, ele diz nesse mesmo capítulo, embora ninguém o diga em voz alta, a tendência democrática do vírus pode acabar afetando pirâmides etárias, com efeitos a longo prazo, sobre os encargos da Previdência Social e o futuro da indústria de cuidados. Não vou fazer muitas considerações, acho que fica depois para a gente conversar e vocês podem perguntar e a gente discutir. Antes, né, da música, eu queria trazer mais uma fala aí do Álvaro Crespo, que é o que escreveu aquele livro que eu já citei antes, ele, na verdade, fez dos capítulos lá daquele livro sobre o suicídio do Neto e da Margarida Barreto, e ele diz assim, também numa situação de reunião numa universidade, tinham tudo pensado para suicidar-se após uma terrível reunião de trabalho. Não fizeram por um sorriso simpático de um colega. Na minha opinião, o segredo está na possibilidade de recriar laços de solidariedade no trabalho. Eu, quando vi pela primeira vez o Álvaro falar isso, eu fiquei um pouco preocupada. Falei, nossa, será que esse simpático sorriso não seria uma pilulinha da alegria? E eu pensei, eu acho que diante de tanta violência que estamos sofrendo, acho que dá para a gente apostar que muitas vezes o simpático sorriso seja, na verdade, a expressão de um acolhimento, de uma continência. De fato, se for, ele pode contribuir, né, e pode evitar, né, uma atitude suicida. E aí, eu também queria, por último, o presidente Johnson teria sido mais feliz se tivesse pedido ajuda dos poetas para resolver o problema da guerra. Capra era um físico, e ele escreveu isso no livro dele, O Ponto de Mutação. E, com certeza, a gente sabe que, muitas vezes, as situações resolvidas pela ciência não têm um final tão bom quanto se a gente pudesse ouvir um pouco mais os poetas. Quem sabe, né? Isso possa nos ajudar a resolver situações tão difíceis aí no mundo do trabalho. E aí eu quero finalizar mesmo com a música Andança. Ela fala um pouco dessa questão da solidariedade. Paulinho Tapajós morreu em 2013, que foi exatamente o ano em que eu iniciei minha carreira na UFGD. E quando o professor Antônio me convidou no domingo, eu falei que eu estaria, sim, atendendo, porque é um assunto que me mobiliza muito, essa questão do trabalho e a saúde no trabalho, e que eu estava indo para o FMS em redistribuição, mas ainda isso não tinha acontecido de fato, e exatamente na segunda-feira essa publicação aconteceu, então acho que é a primeira fala minha na UFGD já sendo da UFMS, e com certeza é um momento aí em que eu levo muita saudade, né, já desse lugar que eu trabalhei por tantos anos, e essa música expressa um pouco essa minha andança por aqui também, mas expressa principalmente a questão da solidariedade. E aí, deixa eu só um pouquinho aqui. Quero ver vocês um pouco aí, apesar de que eu não consigo ver vocês, não. Aonde vocês estão aí, o rosto de vocês. Mas eu queria só solfejar aí um pedacinho aí, para finalizar. Não é muito fácil, mas só para a gente poder pensar um pouco, né, na música aí. Vim tanta areia, andei, na lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha, lua mansa, amar, a lua descansa meu caminhar, seu olhar enfestar e ser feliz, lembrando a seresta que um dia eu fiz. Por onde for, quero ser seu lar, já me faz a guerra por não saber que essa terra encerra meu bem-querer, jamais termina meu caminhar, só o amor ensina onde vou chegar.
Por onde for, eu vá. Rodei de roda, andei, dança. Moda eu sei, cansei de ser sozinho. Obrigada, valeu. É isso, gente. Obrigada, está encerrada a minha fala. Bom, professora Sandra, muito obrigado nesse primeiro momento. Sim. Aceito o convite por ter conversado com a gente um pouco sobre esse tema. E aí a gente vamos abrir ali para alguns questionamentos, né? Não sei se no chat tem alguma pergunta, mas podem abrir o microfone e conversar. Fica até mais fácil. Cadê? Sandra, eu queria te parabenizar. Obrigada. Dizer que você foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato em Dourados quando cheguei. E essa música realmente expressa bem o que a gente vem passando, sonhando e vivendo. As suas falas vêm de encontro, né? Algumas coisas que a gente acredita, outras que a gente busca, e outras que a gente vem galgando aí no decorrer. Mas meus parabéns. Deus te abençoe na sua nova caminhada, empreitada, e que se cuide aí da sua família. Tá Fique com bom. Deus. E dizer que hoje é aniversário do Régio. Régio, parabéns, tá? Nós estamos aqui, ó, todos juntos para cantar parabéns para você depois. Certo, podemos cantar. Eu queria ver vocês, estou tentando achar aqui onde eu vou para poder ver vocês. No modo de exibição, você consegue abrir mais telinhas. Nessas bolotinhas do lado, aí a apresentação, elas conseguem abrir mais telas para você ver. Ah, sei! Muito bem. Consegui. Bom, Sandra, deixa eu até fazer uma pergunta. O que você... Cadê? Acho que... Antônio, mostra para ela sua carinha aí, que ela não está te vendo, só te ouvindo. Pode falar, eu já vi. Tá. Eu gostaria, assim, você falar um pouco como que a gente, nessa ansiedade, um pouco do que você retratou, né, do primeiro caso que você colocou, como que a gente deve se portar, já que a gente está confinado e tenso, e trabalho está sendo um dos grandes, pelo menos para mim, está sendo um dos lugares que a gente usa. Como dosar isso? Já que a gente está limitado de sair, etc, etc. É uma experiência inédita essa, né? Mas eu acho que essa questão da virtualidade, ela acaba colocando as pessoas, como a gente já há algum tempo percebia, o mundo do trabalho para algumas pessoas era invadir a vida pessoal de um jeito muito intenso. A exemplo daquilo que eu citei, a agente comunitária de saúde, ela, embora não tivesse essa questão da virtualidade, mas uma das questões é que ela tem que ler isso, ela precisa morar no bairro que ela trabalha, porque ela precisa, para representar a comunidade e levar as demandas para a unidade de saúde, as demandas da comunidade para a unidade de saúde, ela tem que morar no bairro. Só que essa questão dela morar no bairro acaba fazendo com que ela trabalhe 24 horas por dia, porque ela está levando o filho na escola, no bairro, e chega uma pessoa e pergunta: qual é o mesmo horário da minha consulta? Está tendo vacinação hoje? Então, ela trabalha muito além, ela não consegue ter a privacidade. Estou dando um exemplo para mostrar que
Para além dessa questão que vivemos hoje, da virtualidade, a gente já tinha aí, digamos que um certo assédio para trabalharmos mais um pouco, além. E que essa questão, eu digo também que essa questão da virtualidade, que é assim, a gente não estar presencialmente com as pessoas, mas falar com elas por meio digital, pelo WhatsApp ou pelo computador, na verdade, eu falo muito isso para os alunos em aula. Nós somos seres que trazemos dentro de nós outros. A gente já conversa com os outros que moram dentro de nós. Às vezes, a gente está numa sala presencial de aula, ou numa reunião, nossas reuniões, né, que são muitas na universidade, a gente está numa reunião presencialmente, mas está conversando e acessando os outros que estão dentro de nós. Às vezes alguém da família, às vezes alguém... Né? Então, essa mistura, né, de estar e não estar nos lugares não é algo que está acontecendo só agora, mas está potencializado agora pela situação que vivemos de ficar em casa, que não devemos sair, embora isto, né, não seja regra para todos, né, isso, né, mas enfim, alguns estão saindo, mas alguns por necessidade, outros não, mas assim, a maioria, como nós estamos, acho que a pergunta que você falou, para quem está em casa, e muitas vezes sugado um pouco a mais pelo trabalho, o que fazer? Eu penso que talvez um pouco do que a gente já fazia antes, conversar de fato com o sentido que isso traz para nós. Se eu estou numa reunião presencial, mas conversando com outros que estão dentro de mim, que não estão naquela reunião, qual é o sentido que aquela reunião tem para mim? Qual é o sentido do todo? Né? Aquilo de ter sentido no trabalho. Eu sempre cito o exemplo de um quadro que eu estou pintando, e eu olho para o quadro no final e digo, esse quadro não fui eu que pintei, parece que fui eu, mas não fui eu, porque eu não dei um tom, a minha subjetividade não está colocada nele. Então, quando o trabalho, ele deixa de ter o sentido, a dispersão é muito grande, ou as contradições são intensas, talvez a gente precise verificar um pouco, né, qual o sentido disto, e principalmente conversar com os colegas, né, sobre essas coisas. Eu aposto muito no coletivo, de que a gente precisa disso, embora a gente tenha relações humanas nos ambientes de trabalho, e para além dos ambientes de trabalho, minadas por essas questões que eu coloquei lá, acho que num dos penúltimos slides, que é a desconfiança, a falta de vínculo, o quanto que este colega, na verdade, se mostra amigo, mas pode ser que ele esteja querendo algo que eu também quero, e aí eu estou competindo com ele, e aí fica difícil conciliar competição com solidariedade. Então, mas embora essas coisas existam, eu ainda aposto que dar um voto de confiança para o colega e conversar com os colegas sobre essas questões e mudar o processo de trabalho. Eu sempre insisto, acho que o Hamilton está me vendo aí, ele sabe, a gente trabalhou com essa questão de gestão de pessoas, mudar processos de trabalho, não é só mudar o trabalhador, não é só mudar a pessoa pensa, ela precisa também rever o sentido do trabalho para ela, mas muitas vezes é só com o coletivo que nós conseguimos mudar alguns processos de trabalho, mudar algo que não depende só de mim, que depende dos outros também. Uma questão que pode ser resolvida de uma forma menos burocrática e mais tranquila e mais rapidamente. Eu sempre cito um exemplo, novamente, de uma agente comunitária de saúde, que ela ia na visita, ela não sabia o que falar para o paciente, para os usuários, e ela falava assim, vai lá na unidade que a médica encaixa. E a médica estava exatamente sofrendo porque ela tinha muitos encaixes, a enfermeira, né? Só que não falava, a agente comunitária não falava isso lá na unidade. Então, é como se assim, um estivesse querendo fechar a torneira de um lado, o outro estava abrindo a torneira do outro. Essa foi uma situação que eu mediei, nós pudemos, nessas situações, trabalhando num apoio a esse tipo de processo de trabalho truncado, conversar e começar a perceber quais são esses casos que chegam, que estão sempre assoberbando os serviços. Será que eles não poderiam já
seguir um outro fluxo. Enfim, como resolveu é muito complexo, teria que explicar o funcionamento de uma unidade básica de saúde, mas, enfim, é juntando as peças do quebra-cabeça no coletivo que, muitas vezes, o processo de trabalho precisa ser alterado para que as coisas melhorem. Mesmo nesse momento de virtualidade, né? Que algumas coisas... Na verdade, a gente tem visto isso, né? Algumas coisas rapidamente estão precisando serem readaptadas, né? Para que a gente possa viver melhor e trabalhar melhor. Não sei se te respondeu. Obrigado. A Tânia falou, pode perguntar. 10-0 para achar o microfone aqui no celular. A minha câmera no computador está com problema desde o dia da clínica. Obrigada, professora. Foi muito produtivo para mim, pelo menos, agradeço. Eu tenho uma pergunta, eu comecei a discutir o mundo do trabalho agora na minha tese, e particularmente tem me incomodado bastante, me incomodado mesmo, não tem outra palavra, a condição dos trabalhadores que estão marginalizados, em um trabalho extremamente precarizado, no alto nível de informalidade que a gente tem no país, de exploração, trabalho com conceitos da sua apresentação e com autores também. Só que, assim, eu queria saber, até de uma psicóloga, como trabalhar, para nós que trabalhamos com as questões do mundo do trabalho, eu discuto gênero, como trabalhar com essas pessoas, ou como trabalhar na gente, a questão dessas pessoas, porque o que a gente pode fazer é transformar a nossa realidade por meio de projetos como professores universitários, né? Mas como trabalhar no pesquisador essa questão de que existem essas pessoas, né? Até uma questão que eu levo para a terapia, mas queria um pouco que a professora falasse sobre isso, porque eles estão numa situação bastante complicada e a gente conhece a realidade, mas nesse momento a gente não pode fazer nada, ou pode fazer muito pouco, né? Auxiliar algumas pessoas a conseguir o auxílio, mobilizar para comercializar as suas mercadorias, mas é só isso que a gente consegue fazer. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Eu me solidarizo com você, porque eu sou uma pesquisadora militante também. Eu também pesquiso esse assunto, porque eu fui pesquisar sobre o trabalhador de saúde, porque eu, lá nessa época que eu estou dizendo, 2001, um pouco antes até, eu vi meus colegas adoecendo, né, na mesma unidade que eu trabalhava, trabalhadores de saúde, e eu percebia que, em algum momento, era por causa da demanda, né? Tem um livro da Ana Pita que diz, o nome do livro é Hospital, Dor e Morte como Ofício, a gente pode estender não só para o hospital, mas, assim, serviços de saúde, dor e morte como ofício, mas não era só por isso, eu percebia que tinha muito a ver com o processo de trabalho, com essa questão que tinha a ver com a forma como o trabalho estava sendo organizado. E o que você traz, né, dos trabalhadores que são precarizados e que trabalham, e cada vez mais, né, pessoas que trabalham, por exemplo, a Arezzo, nós temos as pessoas que fazem a correinha do sapato no fundo do quintal, Jaú, que é uma cidade do estado de São Paulo que faz sapato feminino. Muitas pessoas, muitas mulheres trabalham na informalidade no quintal das suas casas. E você falou, acho que a sua pergunta a gente pesquisa sobre isso e o que nós podemos fazer? Eu agora pesquiso, o principal trabalhador, a categoria, eu estudo várias, mas a principal categoria é o trabalhador de saúde, e olhando para essas questões do trabalhador de saúde e vendo como eles estão adoecendo de forma direta do próprio cuidado, eu também me perguntei o que eu posso fazer. Além, né, de questões mais objetivas, como projetos de extensão, né, em plena epidemia, projetos de extensão que possam oferecer um certo cuidado, nem que seja à distância. Nós temos vários psicólogos que estão trabalhando nesse sentido. Em Campo Grande nós temos, acho que em Dourados também. Nós temos, assim, a rede se organizando, rede de psicólogos se organizando para dar uma atenção a esses profissionais. Então, acho que projetos de extensão nesse sentido, e também, pensando em nós na academia, eu me preocupo muito em escrever, mas não escrever só para a academia. Eu tenho uma publicação, que foi uma das últimas aí dos meus projetos, que é uma cartilha
né, sobre como o trabalhador de saúde pode cuidar da sua própria saúde. E é em forma de cartilha, com desenhos, e foi resultado de uma pesquisa. E ela se transformou em cartilha. Não é cartilha no sentido de dar uma receita de bolo, mas que traz situações para o trabalhador pensar. E aí, fazer encontros com esses trabalhadores. Eu aposto muito no encontro mesmo, de ir até eles no momento que a gente puder, ou então encontros virtuais, agora só podemos fazer encontros virtuais. Mas que enquanto a gente não pode fazer o encontro presencial, que a gente vá preparando essas... Eu, particularmente, estou preparando um. Eu estou preparando estou reunindo os meus colegas, né? Eu estou indo para a UFMS, estou nesse período de transição, mas eu não sei nem aonde que provavelmente já seja estando na UFMS, mas eu estou preparando com os meus colegas que trabalharam comigo recentemente o que a gente pode oferecer para eles em forma de texto que provoque reflexões, por exemplo. Mas consigo mesmo pesquisador, eu acho que também é conversar com outros pesquisadores e, por exemplo, comigo, se você quiser, eu posso te dar meu e-mail, a gente conversa, porque eu também tenho, né, essa questão. O meu e-mail é sandrafogaca@gmail.com, porque esse é o pessoal, né, porque provavelmente eu fique com o da UFGD desativado daqui a um tempo. Tá bom? Só me mandar o e-mail. Obrigada. Conversa mais. Obrigada, professora. Obrigado. Narciso. Boa tarde. Boa tarde, Narciso. Sandra, parabéns pela sua apresentação. Obrigada. É um prazer aqui também, em nome do curso de administração, nós temos vários professores aqui, ouvi-la, né? Porque conversar com profissionais que trabalham essas questões comportamentais, para nós é uma grande satisfação. Recentemente, eu e a professora Elaine, num projeto aí coordenado pela professora Jane, nós trabalhamos aí oficinas, né, quebra de paradigmas, mudança de atitudes, visando aí a recuperação das organizações, e nós insistimos em focar o ser humano como talvez aí a chave para a manutenção das organizações, né? E se fala muito em tecnologia, fala muito em novos cenários a partir aí da crise, se vamos viver o mesmo ambiente, o mesmo mundo do trabalho. Acho que o questionamento é esse: o mundo do trabalho será o mesmo pós-pandemia, né? E aí também temos acompanhado vários trabalhos aí de pessoas que vêm falando sobre o homem nesse contexto, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Então, o nosso tema é viver para trabalhar ou trabalhar para viver? O que você faz, né? Então, acho que naquele contexto que você resgatou daquele senhorzinho lá, com medo, né? Das lendas, né? Vai matar todo mundo, será que eu estou nesse universo aí dos que serão eliminados, né? Hoje a gente até vê assim, né? Algumas falas, parece que é similar, parece que não mudou muito, né? Olha, tem que morrer, vai morrer mesmo, né? Tem que morrer. Vai morrer gente, o que eu posso fazer? Eu não sou, né? E depois falando que vamos priorizar quem? A gente prioriza os mais jovens, os mais novos. Eu acho que essa tortura, esse senhor continua ouvindo, ele continua torturado novamente, né? Pois é. Aí, avançando um pouquinho, nós vamos para essas novas gerações, né? Então, de repente, o Peter Drucker mesmo, ele falou que vivemos a era do conhecimento, e ele previu nos seus estudos, e outros autores também, que nessa era da tecnologia, da nova era do conhecimento, o homem
já estava previsto a ter mais que 1, 2 empregos para que ele pudesse sobreviver nessa sociedade, né? Então, por aí já começa, então, novos desafios de trabalhar. Faz um corte, vamos falar um pouquinho da cultura. Quando a gente trabalha dentro da organização, nós estamos ali impregnados, felizes com aquela cultura, com os nossos valores, as nossas crenças, né? As nossas cerimônias diárias, etc. e tal. Fizemos um corte e viemos, então, fazer o home office em casa, né? E aí eu estava conversando com o professor Antônio esses dias, falei, Antônio, precisamos colocar um limite, porque a gente está trabalhando demais. A gente acorda, já senta, trabalha e dorme meia-noite, só desliga o computador e puxa a coberta e dorme, né? Então, estamos abrindo mão, por causa do isolamento, das nossas atividades físicas, de assistir às nossas séries, de ler os nossos livros, porque, de repente, a gente começou, são muitas lives em determinados horários, lives com alunos, lives com reunião de curso, com reunião com palestra, etc. E tal. São os desafios que nós mesmos estamos impondo a nós mesmos, né? Então, a pergunta inicial que eu faço é, quais os limites do autodesafio que nós estamos nos autodesafiando, né? Achando que nós temos que produzir, mesmo em casa, temos que produzir muito e mais, porque daí você tem que fazer atendimento, participar de live, preparar material, adquirir novas tecnologias, comunicar, fazer relacionamento, cuidar da casa, limpar, que poeira aqui em Dourados não é pouca, tem que limpar todo dia, se não vier a hora de voltar a trabalhar, pelo menos não precisa ficar limpando casa, né? Então, quais são os limites do autodesafio em que eu acordo trabalhando e durmo trabalhando? E quando a gente deve estabelecer os limites frente às exigências da vida moderna, né? Como é viver para trabalhar, esse questionamento. Quando que, mesmo sendo desafiado pelas novas tecnologias, que a gente cada dia busca novas tecnologias para a gente fazer novos trabalhos, considerando que somos de outra geração, né? Por exemplo, quem tem 60 anos, 70 anos, enfrenta os mesmos desafios que quem está com 20 anos de idade, né? Não seria interessante falar um pouquinho sobre isso? Olha, você está nos 70, você não é mais uma criança, pensa um pouquinho sobre isso. E parte do seu tempo, você vai ter que cuidar da sua saúde, né? Então, a primeira pergunta seria isso. Como que eu devo estabelecer esses limites do autodesafio e quando e quanto deve ser, quando eu devo começar esses limites, né? Porque acho que vem assim, viver para trabalhar, trabalhar para viver. Acho que se encaixa dentro desse tema, né? Eu tô pensando aqui que tem duas coisas, né? A gente tem uma pressão externa, né? A gente tem, inclusive, isso tudo que você está falando e que a gente sabe, que a gente está vivendo, é algo que muitas vezes não é reconhecido exteriormente. É muito comum a gente encontrar ou ouvir pessoas que estão fora do âmbito, agora falando exclusivamente da universidade, achar que assim, que então, agora, você acabou de falar, não vejo a hora de voltar a trabalhar, porque daí não preciso, né, limpar a casa, né, porque, assim, inclusive, assim, a gente que contava com alguma pessoa que nos ajudasse, eu, por exemplo, não conto mais, porque eu também dei esse tempo para essa pessoa que me ajudava ficar na casa dela, né? Então, aí a gente também cuida disso tudo, né? Eu acho que tem um pouco, professor Narciso, desta, mesmo que a gente não perceba, mas uma cobrança e uma pressão de que a gente tem que fazer mais e mais e mais, porque talvez a sociedade ou talvez alguém esteja achando que nós não estamos fazendo. Então, eu acho que essa pressão que existe, né, esta lenda que você usou, né, a palavra que você usou,
esse suposto aí de que, então, as pessoas... Isso faz com que mobiliza, né, essa coisa de fazer mais e mais e mais. E eu acho que, mais uma vez, eu aposto que, assim, a gente conversar entre os colegas e nos fortalecermos no sentido de que não, podem achar isso, mas nós sabemos que estamos fazendo, né, e nós temos uma resposta para dar, caso venham nos perguntar, eu acho que algumas atitudes, né, estão sendo tomadas, né, as coisas estão sendo ditas, né, as faculdades têm mostrado as coisas que têm feito, até que ponto que, não, mas a gente tem que... Não, acho que a gente tem, sim, que falar algumas coisas que estamos fazendo para desmistificar essa ideia de que a gente, né, então, assim, não está dando aula, está em casa sem fazer nada. Então, essa suposição por parte da sociedade é algo que eu acho que nos contamina, né, e que faz com que as pessoas acabem fazendo mais do que devem. E a outra questão é de cada um consigo mesmo, né, de que existem... eu acho que o Dejurs, ele fala assim, eu gosto muito dele, porque dentro deste contexto macro, que a gente acho que eu trouxe bastante na minha fala, o contexto macro, que pressiona, né, o indivíduo, e pressiona as pessoas para fazerem mais, mais e mais, e sempre não está bom, né, porque o mundo do trabalho e o lucro e a acumulação, seja ela for disso, seja ela flexível, ela nunca é suficiente. E eu preciso produzir mais artigos para CAPES, eu preciso escrever mais livro, eu preciso ser bem, a minha pós-graduação precisa ter a nota melhor para poder depois, né? Isso aí nada mais é do que a pressão capitalista em cima de nós. A moeda, quando eu entrei na universidade há bastante tempo, já no mundo, né, no mundo acadêmico, eu fiquei sabendo, bom, qual é a moeda de troca? Eu vim dos serviços, né? Eu era psicóloga de prefeitura e tal. Então, esse mundo acadêmico, quando eu vim, tardiamente, mais ou menos 2004, para o mundo acadêmico, eu falei, então a moeda de troca é a publicação. Então, assim, existe uma moeda de troca, claramente capitalista, né? Então, a gente fica nessa fissura de ter que ser o que tem mais, e engordar o lattes, e neste período agora, confinados, nossa, muito mais ainda. Afinal, o que você está fazendo? Que já não escreveu um capítulo de livro por dia. Então, essas coisas, eu acho que nos tomam, mas então, o Dejurs, o que Dejurs vai dizer? Que, além de haver essa pressão de fora, nós temos mecanismos de defesa. Ele usa esse termo, mecanismos de defesa. Quais são os mecanismos de defesa? Negação, né? Projeção, introjeção. Então, projeção e introjeção são mecanismos de defesa muito, inclusive, muito rudimentares, né? Então, assim, eu trago tudo aquilo que é de fora para mim, eu introjeto esta cobrança que tem lá fora, de que eu não estou fazendo nada, bom, então deixa eu fazer bastante, eu introjeto isso, como sendo meu, né, eu cato, e em geral a gente tem a tendência de introjetar coisas que nos fazem mal mesmo, né, e incrivelmente um mecanismo de defesa, que daí a gente transforma isso em muita coisa, e aí na tentativa de se sentir bem com aquilo. Então, os mecanismos de projeção e introjeção, de negação, de negar que as coisas estão como eram, não tem nada diferente, então eu não posso produzir menos. Lógico que eu posso produzir menos, lógico que eu posso fazer menos nesse período, né? Então, eu acho, mas é que a gente tem que lutar contra esses mecanismos de defesa, eles acabam, de certa forma, impedindo que a gente adoeça totalmente. Então, eles não são totalmente ruins. Ixi, entrou alguma coisa aí. É só alguém que compartilhou a tela sem querer. Compartilhou a tela sem querer, pois é. Bom, não tem jeito da gente parar a apresentação? Dá para... Narciso. Não, pode continuar. Pode continuar, Sandra, pode ignorar. Então, eu acho que esses mecanismos de defesa que eu estava falando, eles impedem que a gente adoeça
totalmente, porque o Dejus disse que a gente fica numa zona cinzenta entre a saúde, que a gente nunca vai ter a saúde total, e o adoecimento. Então, esses mecanismos de defesa, eles ajudam a gente a não adoecer totalmente, mas eles não são de todo saudáveis. Talvez o que a gente precisa, no lugar de mecanismos de defesa, a gente precisa de resistência. Resistir a esse tipo de pressão, tanto interna quanto externa. Acho que... Obrigado. Na verdade, a resposta foi, assim, excelente, na linha daquilo que eu penso, que eu tenho conversado com o professor Antônio quase que diariamente, né? Mas não sendo chatinho, que conselho você daria para a gente não entrar no âmbito do sofrimento diante desse alto desafio? Você respondeu todos. Mas se você tivesse que dar um conselho, que conselho você daria? Ler outras coisas também, né? Eu trouxe a música no final. Eu acho que eu sou muito, assim, a favor do Capra, né? O Capra diz que os poetas nos ajudam em momentos assim, né? Eu acho que no grupo de professores, a gente tem os grupos, né? A gente tem trocado vídeos, um tocando, outro subiando, outro tocando, sabe? Eu acho que essas coisas, e também entender que isso é trabalho também, no sentido, assim, de que não é um trabalho no sentido profissional, mas é o trabalho de construção que eu preciso da minha própria pessoa, né? Para eu ter fôlego, para eu respirar um pouco, né? Fazer isso com os colegas, mas fazer isso também com a família. Se está sozinho, né? Faz e posta para alguém, tanto virtual quanto presencial, com quem está na sua casa. Eu aposto muito que a arte nos ajuda, né? Não precisa ser algo elaboradíssimo, né? Coisas que identificar essas coisas, né? Que eu acho que isso nos ajuda a respirar melhor. Obrigado. Você gosta de música? Alguma coisa assim nesse sentido? Gosto. Eu fico estudando, ouvindo. Hoje mesmo estava ouvindo músicas italianas. Ontem eu ouvi músicas da década de 70, 80. Eu vou estudando e vou ouvindo música, para eu ir relaxando. Mas tá bom, obrigado. Outras coisas também. É que eu gosto muito de música, mas tem outras coisas, um monte de coisa que dá para fazer, assim, que alimente a si mesmo, né? Bom, então, agradecer então, a Sandra, dar os parabéns pela condução, pela web com a gente, agradecer todos os participantes, os professores, os técnicos, e desejar boa sorte nessa nova empreitada, né? Então, a gente está sempre aberto, a Sandra já deu aula em várias ocasiões na FAS, então a gente deseja muito sucesso nessa nova etapa, nessa nova casa que é o UFMS, nossa irmã UFMS, tá? Antônio, tinha mais gente querendo falar, a Cristiane e a Marisa. Tá, desculpa aí, desculpa. Obrigada, professor. Obrigada. Tá. Cristiane, pode falar. Pois a Marisa. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Estão me ouvindo? Tô. Tudo bem? Ai, que linda! Muito obrigada pelo convite, tá? E obrigada, professora Sandra. A minha pergunta tem, assim, meio, sei lá, não quero saber muito sobre o modo de trabalho, eu quero ver o que eu fico pensando, assim, ó, hoje. Acho que nós chegamos num momento, a gente sempre se imaginava, eu como venho de uma cultura alemã, vai ter bomba, vai ter isso, vai ter aquilo, e de repente a gente se vê no meio de uma guerra de informações, de uma guerra silenciosa, aonde as pessoas precisam ficar dentro delas mesmas, e isso é enlouquecedor. E aí eu, pelo menos assim, procurei nos primeiros dias pensar assim, não, isso vai ser para nos tornarmos mais humanos, tá?
E aí, conversando com uma pessoa, ela me disse assim: Cris, eu acho que não. As pessoas, elas estão vivendo muito sozinhas e isto vai reforçar o individualismo. Então, a minha pergunta seria assim, o que você acha? Será que nós vamos voltar mais egoístas ou mais altruístas dessa condição que nós temos hoje imposta enquanto sociedade? E eu acho que, para além da questão física, de estar impedidos fisicamente de abraçar, estarmos impedidos fisicamente de olhar no olho mesmo, né, apesar da tela, nós olhamos no olho mediado pela tela. Eu acho que essas coisas mobilizam, sim, angústias. O que eu quero falar que para além disso, né? Mas antes do para além, essas faltas, elas podem acessar faltas maiores, porque eu acho que a gente está saindo um pouco. Eu digo assim que o ser humano é essencialmente simbólico. Tem uma aula que eu dou para os alunos, que é sobre psicodinâmica do trabalho, que é essa linha aí do Dejurs, para explicar essa questão dos mecanismos de defesa, e eu começo lá do ser humano, quando ele nasce, o bebezinho, e quando a gente nasce, a gente sai de dentro da mãe, a gente ainda pensa que é uma parte da mãe. A gente pensa que é um braço da mãe. Bebezinho, pensa. Num sentido diferente do ser humano adulto. Mas ele sente, porque o sistema límbico já fazia com que ele sentisse lá dentro da barriga. Registro de emoções já acontece quando o bebê está dentro da barriga. Registra de um jeito diferente, de um jeito que não é em forma de palavras, mas existe algo que já fica registrado no sistema límbico e no sistema psíquico dessa pessoa. E nós somos muito simbólicos. E quando a gente nasce, a gente ainda é muito concreto, a gente pensa que é um braço, e aos poucos a gente vai percebendo que não é um braço, que a mãe vai se afastando, e a princípio a ideia que a gente tem é de estar sendo esgarciado. Porque se eu sou um braço e a mãe se afastou, eu estou sendo, né? É um braço meu que está sendo arrancado de mim. Isso dói muito. São angústias preliminares, são angústias primitivas. E eu acho que neste momento de isolamento, de falta, essas angústias podem ser acessadas, sim. Porque a gente carece do simbólico. A gente, quando tem uma angústia muito grande, a gente precisa fazer um caminho que vai nos levar a um símbolo, né? Um símbolo. Por isso que a gente adoece do físico. Às vezes a gente tem uma dor psíquica e a gente tosse demais. Mas tossi, e aquilo é um sintoma de algo que está doendo no psíquico. E que quando eu consigo desmontar isso e chegar no que dói lá no psíquico, a tosse desaparece. Era o caso que Freud descobriu das histéricas. Eu acho que neste momento que elas ficavam sem poder andar, e aí ele hipnotizava elas, e aí elas conseguiam acessar aquilo e andavam, só que a hora que voltava da hipnose, voltavam a ter problemas, ficavam de novo com problemas na marcha. Eu acho que agora essa situação do isolamento sai do simbólico. Nós não estamos afastados simbolicamente, nós estamos afastados mesmo, fisicamente, concretamente. Isso nos leva a nos aproximar um pouco daquela dor que a gente teve quando nasceu, por exemplo, que nós fomos afastados mesmo da mãe, não só no simbólico, mas no concreto. Eu acho que é uma dor psíquica que pode, dependendo de cada estrutura, de cada um, levar a sofrimentos maiores ou menores. E aí, eu acho que cada um precisa ver até que ponto aguenta, com a continência dos seus, que estão chegados a si, seja de amigos,
seja de pessoas que estão próximas, ou então a continência de um profissional. Porque a gente tem tido agora, né, a possibilidade de acessar, né, tem profissionais, inclusive, oferecendo essa continência de forma gratuita, né, devido à situação que estamos vivendo. E com certeza eu acho que você tem razão. Eu acho que essa questão vai muito por isso, porque a gente não está mais só na questão assim da dor simbólica, a gente está tendo algo concreto que nos pegou de uma forma mais intensa, assim. E a gente precisa voltar, recorrer ao simbólico, a gente precisa simbolizar de novo, para a gente agarrar em alguma coisa que nos, né, que nos dê sentido. Por isso que a gente fala que a gente tem que ter o sentido na vida. Muitas vezes o sentido é esse, né? Porque senão se a gente for direto para o concreto, né, a gente adoece mais ainda. O concreto no sentido assim, o concreto o que é? Dói no corpo, né? Tem algo na pele, né? Que coça muito, ou que tosse muito, ou que dói o estômago, né? E quando está no corpo, continua fazendo mais mal ainda, porque, na verdade, aquilo que está por trás dessa dor, né? Está escondida, e eu preciso fazer um caminho para ver que dor é essa, e simbolizar ela de uma maneira que não seja no corpo, né? Em palavras. Eu preciso. A palavra é o nosso maior símbolo. A palavra, sim. Esta é o símbolo por excelência do ser humano. E quando a gente fala, às vezes a gente fala, eu só desabafei. Não, eu pus em palavras. É o símbolo por excelência do ser humano. Por isso que nos cura muitas vezes. É isso. Não sei se me respondeu. Ok, vamos lá, vamos em frente, vamos ver o que acontece. Tá bom? Muito obrigada, bom te ver. Se você quiser perguntar um pouco mais. Não, deixa a professora Marisa quer falar também, tá? Obrigada. Bom, professora Marisa, pode. Olá a todos, todas. Mas, professora Cristiane, pode continuar se você quiser. Não? Continua ali, professora. Tá. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A presença da Sandra, a Sandra sabe, né? Nós vai continuar uma parceria bacana, boa, porque a Sandra, professora nossa da FCH, e até, né, quer dizer, às vezes é um sentimento, né, de esgarçar, né, que ela está indo para outro lugar, mas a gente sabe da necessidade disso, né, e agradecer também a vocês por esse momento, a Sandra, ao professor Antônio, que nos convidou, abriu para a gente, muito bom. E só também fazer talvez seja um desabafo, né, talvez a minha avaliação é que nós nunca tivemos numa situação, eu pessoalmente, de um momento tão sem respostas. Porque a cada dia algo novo acontece e você fala, nossa, mas eu estava achando a resposta para aquela questão, mas vem outra e se sobrepõe, inclusive, àquela que eu estava refletindo. Então, eu acho que é um momento que nós não vamos ter resposta para tudo, e se nós ficarmos numa busca incessante por respostas, acho que cai nisso que a Sandra está colocando, que são as doenças psíquicas. Parece que nós vamos dar mais margem para essas doenças, inclusive, como o professor colocou, do teletrabalho, do trabalho remoto, né, das tecnologias. Então, eu penso que é um momento que eu também não sei, fico pensando do altruísmo e do egoísmo, eu fico pensando nisso também, porque nós temos a mídia e um discurso midiático que ele é muito, muito egoísta, né, ele é muito individualista, é violento, né, massacra as pessoas, e essa mídia, eu penso que ela vai continuar. Então, eu penso que a gente tem esses caminhos aí, eu acho que nós nem vamos ter resposta por um bom tempo, acho que as respostas, elas virão no nosso cotidiano, nas nossas relações, né, então, eu também acredito no coletivo, né, essa questão que a Sandra coloca, e que o coletivo também não é homogêneo,
tem conflito, tem individualidades, tem disputas nesse coletivo, né? Mas eu ainda acredito que, às vezes, uma palavra, um olhar, um sorriso nesse coletivo, eu acho que ajuda, né? E prestar atenção nas pessoas. Eu estou colocando também, porque como direção da faculdade agora, o Antônio e outros colegas, a gente tem tido muitos desafios, né? Porque a gente lembra de um estudante, lembra de outro, lembra de um colega, e você fala, nossa, como será que essas pessoas estão, né? E a gente não tem como dar a mão para todo mundo. Então, acho que essa rede também de comunicação mais solidária, a gente vai ter que construir, né? Então, às vezes a gente faz isso, eu não sei de tal pessoa, mas aquela outra sabe, então eu vou, falo com a outra. Você sabe como está fulano? Ah, não, tá tudo... Sabe essas coisas? Que às vezes são essas miudezas do cotidiano que a gente vai construindo algumas alternativas e talvez até mais próximo de nós do que distante. E tem coisas, gente, que eu nem olho mais, vou ser sincera. Tem notícia que eu não olho, eu não leio. Aqui em casa a gente evita falar algumas coisas, porque senão a gente também enaltece o que é ruim e o que é triste. E a gente esquece de trazer o que a gente pode crescer nesse momento, né? Então, quando a Sandra falou assoviar, né? A gente lembra da infância, a gente não se dá o direito de fazer o que a gente fazia na infância, sabe? Assoviar, gritar, cantar dentro de casa. A gente fazia coisas, às vezes, assim, porque a gente fazia porque era gostoso. Hoje a gente não faz. Você vai dançar, você fala, nossa, será que eu estou dançando direito? Né? Até sozinha, não sei se vocês param para pensar nisso. Até às vezes sozinha, você tem um momento para você dançar, pular, se mexer, fazer o que você quiser, e a gente não faz. E eu acho que é porque a gente está muito amarrado, né, nos modelos, nas regras da sociedade, né. Desculpa, eu queria falar, é um desabafo também, por conta da fala da Sandra, que me inspirou a ter até a vontade de falar com vocês. Obrigada. E obrigada, Sandra, e não solte a nossa mão, tá? Mesmo com a distância geográfica. Obrigada, Maria. Gente. Obrigada. Bom, então, né, 4h30, não tem ninguém mais, não sei se alguém quer fazer alguma consideração, mas pelo que eu vi não tem mais nada no chat. Passar para a Sandra ali e finalizar nosso... Não é no intuito de finalizar, não, é agradecer muito vocês, agradecer as falas, e quando a Marisa falava, eu lembrei da questão de que Moreno, que é um psicodramatista, ele dizia muito que de conservas culturais, né? Ele que criou o psicodrama, que é o teatro espontâneo, né? É fazer teatro da vida, brincar mesmo. Ele começou isso com crianças numa praça, e ele viu que isso dava resultado, que as crianças melhoravam, elas ficavam mais felizes, que os artistas, né, os atores, ficavam melhores quando teatralizavam a própria vida. E eu acho que as conservas culturais nos oprimem muito mesmo. E agradecer muito as falas de vocês, obrigada pela confiança mais uma vez, que depositaram aí em mim, e muito obrigada pela troca, pelo aprendizado, muito obrigada por todos aí que falaram. Meu e-mail, mais uma vez, é sandrafogacarr@gmail.com. Tem o RR só de diferente, porque é um e-mail pessoal, né, que vocês podem mandar, eu não sei ainda, eu nunca redistribuí, né, eu não sei como funciona, eu acho que provavelmente em breve, ou daqui a um tempo, eu não tenho um e-mail institucional, então daí mandem o e-mail pessoal, tá bom? Para a gente conversar. Muito obrigada, viu? Muita gratidão por vocês terem aí ficado comigo esse tempo. Então tá. Jane, amigo? Obrigada, Sandra. O resto já saiu, a gente ia cantar parabéns para ele, mas já vazou. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Sandra, parabéns, obrigado. Obrigada. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.
Tchau.